Autorizam gravação? Sim? Sim. Agora está mutado, está fechado o microfone. Tudo bem a gravação, gente? Podemos? Sim. Sim? Bom, então, é muito... uma alegria muito grande do programa, né, do nosso fórum, hoje ter o tema do Novembro Negro, Caminhos de Resistência na Educação Matemática, Currículo, Formação e Permanência. Então, hoje quem vai falar para a gente são os acadêmicos Raíssa e Vitor. Né? A Raíssa é mestranda, é a Biana Roça, a Casa dos Orixás, é bolsista de mestrado CNPq e investiga intersecções entre educação matemática, decolonialidade, formação docente, sankofa, saberes dos povos de terreiro e vivências. O Victor é educador popular e de escola pública, é doutorando do nosso programa, é mestre em educação pela URGS e licenciado em matemática pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisa currículo e herer na matemática. Bom, nossa colega Giovana não vai poder falar conosco hoje, mas vai poder escutar quietinha ali e a gente fica bem feliz que ela vai poder escutar. E Giovana, se sinta à vontade, se quiser também participar em algum momento. Bom, então, nós vamos começar com a Raíssa e a gente já agradece de antemão, Raíssa, agradece ao Vitor, né, por participar desse momento importante e por representar também, né, esse movimento no nosso programa. Então, a palavra começa com a Raíssa e eu vou fechar minha câmera para não pesar, eu acho que fica mais fácil assim, tá? Certo, então, boa noite, gente, ou boa tarde, né? A gente estava num dilema antes. Como a professora Marilene já me apresentou, meu nome é Raíssa Estela, mas eu sempre gosto, né, de começar as falas pedindo primeiro licença a falar, né? Pedindo licença a Exu, que é o dono da comunicação, para que a gente tenha um bom diálogo, que a gente possa ter uma boa troca no nosso fórum de hoje, né? Peço licença aos meus mais velhos, abençoe os meus mais novos, abençoe os meus iguais. E começo dizendo isso, né, para poder me apresentar enquanto a Biana Roça, Casa dos Orixás, e também mestrando em Educação Matemática aqui pelo programa, certo? E é justamente essa minha relação, né, com a roça que me faz estar aqui hoje, né, nessa mesa que é a mesa de abertura do Novembro Negro, né? Porque toda a minha trajetória e as minhas pesquisas são construídas a partir do terreiro, né? Então, a partir dos debates que a gente desenvolve dentro da roça. Eu quero começar fazendo um panorama um pouquinho assim para trás e pensar que quando eu entrei na faculdade, foi 2019, então não faz muito tempo, a gente ainda não tinha dentro da licenciatura em matemática a discussão sobre a ERER. Então a discussão sobre a educação para as relações étnico-raciais, ela ainda estava muito limitada, não tinha ainda a disciplina que hoje em dia se tem, né, específica para trabalhar sobre ERER. As eletivas que hoje a gente tem, que são muito boas, também não se tinha naquela época. Então, eu vou, de fato, ter contato com a Lei 10.639 e 11.645, que são as duas leis, né, que vão colocar a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura africana e afro-brasileira e também sobre a história e cultura indígena em sala de aula, a partir das discussões que a gente tem na roça, né? Então, discussões que se preocupavam com as questões da educação, principalmente se preocupava com o debate sobre o racismo religioso dentro das escolas, né? O debate sobre os racismos dentro das escolas, sobre as várias formas de discriminação que pode perpassar o espaço escolar e a importância dos professores, né, de ter esse diálogo permanente em sua prática em sala de aula. Então, é nesse processo, são nessas discussões na roça que não aconteciam só em momentos formais, né, momentos de rodas de conversa ou algo do tipo, que eu começo a compreender, e depois tem outras literaturas que vão, né, dialogando sobre isso comigo, a compreender o terreiro como um espaço que educa, um espaço que acolhe, né, um espaço em que essa aprendizagem ela é muito ligada à vivência no sentido do dia a dia.
né, de ver dos movimentos que acontecem ali, as discussões que vão se tendo. Porque nem sempre são em momentos de rodas de conversa, momentos de uma educação um pouco mais formal, como acontece nas escolas, é porque muitas vezes a aprendizagem dentro do terreiro acontecia nas trocas ao longo dos cafés, ao longo dos almoços, ao longo da janta, né, em momentos de descontração. E essas vivências, elas também vão dialogar muito com aquilo que eu venho estudando agora nos últimos tempos, que eu começo, né, pelo movimento da Sankofa, mas também os outros símbolos adinkras dessas outras filosofias. Porque esse aprender pelas vivências é um aprender no cotidiano que vai ser um aprender com o mais velho. É aprender com aquele que é a nossa referência, com aquele que já passou por algo e tem algo a nos ensinar, né? E é um pouco nesse sentido que a Sankofa vai conversar também. Esse voltar ao passado para aprender com os nossos mais velhos e a partir daí poder pensar no nosso presente para ter um bom futuro, e que esse é o movimento justamente que a Sankofa promove, é um pouco disso que a gente vê constantemente no espaço do terreiro. E entender o terreiro como um espaço de resistência, um espaço de memória também é algo fundamental, né? Porque o terreiro se constitui, os terreiros, de modo geral, vão se constituir a partir do processo da escravização, né? Então, a partir do período da diáspora negra, quando os negros vêm forçados aqui para o Brasil, e é nesse processo que o terreiro vai se constituindo, então ele se coloca enquanto um lugar de resistência, de luta, de memória, que vai guardar todos esses saberes ancestrais, né? Que vai guardar esses conhecimentos, essas filosofias, esses modos outros de ver e compreender o mundo. E a partir do momento que se entende o terreiro nessa dimensão, eu começo a pensar, então, agora já na fase ali do TCC, no ano passado, né, em pensar em como que eu levo esses saberes, esses conhecimentos ancestrais do terreiro para a sala de aula, para dialogar com os alunos nas aulas de matemática. Né? Então, a gente vem para falar um pouco de nossa vivência aqui na mesa de hoje, né, para falar também um pouco de nossas pesquisas, mas eu preciso ir com as pesquisas um pouquinho mais para trás do mestrado em si. Né? Então, é nesse processo do TCC que eu desenvolvo, então, uma prática que vai levar o uso das ervas para a sala de aula. Né? Então, os saberes que se tem dentro do terreiro a respeito do alecrim, do manjericão, do hortelã, da lavanda, né? Foram selecionadas 3 ervas, que foi o alecrim, a lavanda e também a canela, para que a partir de frases os alunos pudessem investigar sobre elas. E ali eles vão descobrir por que se diz que o alecrim é bom para a memória, por que a lavanda ela é boa para a questão de insônia e também para acalmar, né, para a ansiedade. Foi investigando essas propriedades da erva mesmo. E a matemática ela surge de modo a ser um elemento a mais nessa investigação. Né? Eu até trouxe aqui embaixo alguns cromatogramas que os alunos chegaram a analisar, porque era um dos elementos, né, que se encontram nesse processo, que eu apresento para eles, na verdade, nesse processo de investigação, e que eles vão usar, então, para entender melhor essas ervas e compreender esses saberes, né, dos povos de terreiro. A frase do alecrim é a que mais chamava atenção na época, porque dizia que a frase era assim: dias antes de uma prova, para ir bem, bastava não, mas ajudava colocar um ramo de alecrim entre o travesseiro e a fronha na hora de dormir. E a maioria dos alunos vão achar que isso é crendice, que para quem acredita funciona, né? Enfim, alguns acreditavam que não ia funcionar nunca. E eles vão estudando o porquê disso, né? Porque o alecrim tem a maior parte do composto dele é o eucaliptol, e esse composto, então, ele atua na memória, na ativação do cérebro, de modo geral, né? E aí eles vão, então, entendendo essas frases, entendendo esses saberes do terreiro enquanto saberes, né? Realmente colocando esses saberes que são indígenas, são africanos, no lugar de conhecimento, né? No lugar de produção de conhecimento. E aí, quando eu entro no mestrado, eu começo a pensar, então, de que forma outros professores levariam essa prática para a sua sala de aula. Né? Se teriam como foco realmente explorar os saberes ancestrais, teriam como foco realmente o uso das ervas, ou se, na verdade, iria ter como foco o ensino da matemática, a exploração daqueles cromatogramas, daqueles gráficos, são gráficos que a gente analisa a partir dos picos, ou da análise das tabelas, enfim, né? E que o foco que seria dado depende muito das vivências de cada professor. Né? Então, a prática que eu desenvolvo a partir das minhas vivências enquanto a Biana Roça Casa dos Orixás. Outros professores talvez não teriam a mesma visão. E aí eu começo a pensar, então, que elementos, que aprendizados, que saberes, que fazeres fazem parte da nossa vivência e que são invisibilizados pela colonialidade no sentido de que não são saberes valorizados. Né? São saberes que muitas vezes, quando a gente vai ver, vêm dos povos indígenas, vêm dos povos
africanos, vêm desses povos que são muitas vezes apagados, né? Retirada a sua importância, colocados como povos que não são produtores de conhecimento. E aí, no mestrado, então, eu vou investigar agora como que as vivências de docentes de matemática podem ser mobilizadas a projetarem aulas de matemática com atravessamentos decoloniais em uma ação de formação continuada que tem como base a filosofia Sankofa. Então, a ideia é que seja desenvolvida essa formação e que, a partir dali, a gente possa retomar nos professores, né? Criar processos que retomem essas vivências e eles possam, a partir delas, projetar as suas aulas que vão levar a saberes outros, né? E quando a gente fala em saberes outros, é importante destacar, né, que está se falando sobre saberes de povos que são subalternizados, povos que são invisibilizados, que não são valorizados. Né? Muitas vezes os povos indígenas e os povos africanos estão nessa categoria, mas tem outros povos também, né, que podem compor essa gama. E é muito importante, então, nesse debate todo, assim como a prof falou na minha apresentação, a questão da vivência. Né? Então, o movimento que a gente se debruça a partir de agora é estudar sobre esse conceito de vivência, estudar a partir de outros teóricos que já vêm falando sobre a questão da vivência, a questão da experiência, né? Mas também ir analisando as várias definições que se tem, de modo a buscar uma definição que também se adeque com a concepção e prática dos povos de terreiro, né? No sentido que seja uma vivência que ela é abarcada pelo afeto, que ela traz a memória junto consigo, que ela suscita emoções, ao mesmo tempo que ela perpassa uma ideia de constância, de continuidade desse movimento, né? Uma vivência que não acontece pontualmente e nunca mais. É uma vivência que, de certa forma, é cada vez reacordada de modos diferentes. Né? Cada ação vai nos trazer uma lembrança, vai nos trazer uma nova lembrança, e essas lembranças, então, estão falando para nós sobre uma vivência nossa, né? que seja importante. E eu sempre tenho que fazer o processo, né, de pensar isso e trazer isso de volta sempre para a educação matemática. Né? Então, esse processo de estudar as vivências, de mobilizar essas vivências por parte dos professores, se dá aqui nessa pesquisa no sentido de entender mesmo de que forma essas vivências podem ser levadas para a sala de aula. Porque quando eu faço o TCC, eu levo as minhas vivências a respeito do uso das ervas. Outros professores vão ter outras vivências, outros saberes, outras práticas que a gente pode abordar em sala de aula, que vão visibilizar saberes que estão apagados no nosso currículo. Né? Porque o nosso currículo de educação matemática, ele é um currículo branco, ele é um currículo eurocentrado, ou seja, é um currículo que tem como foco, como norte, né, as culturas europeias, as culturas também ali agora dos Estados Unidos. Né? Então, é um currículo sempre voltado para o norte global. E o que se propõe a partir de agora, então, nessa ideia de retirar das margens, evidenciar saberes outros, né, que é o que propõe esses movimentos decoloniais que a gente vem ouvindo falar na educação de modo geral, é justamente mudar o foco do norte global para pensar outras possibilidades, né? Para olhar um pouco mais para o sul, olhar para a América Latina, olhar para os povos africanos, olhar para esses outros povos enquanto produtores de conhecimento. E aí eu acho importante fazer uma pausa um pouquinho para falar um pouco sobre o que seriam essas dimensões de colonialismo, colonialidade e decolonialidade, né? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui ouvindo agora ou que vai ouvir depois a gravação chegou já a ler alguma coisa a respeito, né? Então, só para entender um pouco que essa perspectiva ela vai compreender que o mundo que a gente vive ele possui traços e marcos profundos da época que o Brasil foi um Brasil colônia. Né? Então, o colonialismo vai falar justamente sobre esse período de Brasil colônia. Esse período que foi criado a partir de saques, a partir de roubos, né? A partir da exploração não só do meio ambiente, mas também das pessoas, né? A partir dos processos de escravização dos povos indígenas e também dos povos africanos trazidos para cá. E quando termina esse processo do colonialismo, quando os países começam a chegar à independência, o modo como esses países se constituem novamente é aquilo que é permeado por várias dimensões que vai se chamar então de colonialidade. Né? No sentido de evidenciar justamente que o modo como a sociedade se reconstrói mantém as bases de exploração, de subjugação do outro, que eram características do período colonial. Né? E essa exploração do outro, essa subjugação do outro, ela vem muito ancorada no conceito de raça. Né? Então, é o conceito de raça que vai definir quem pode e quem não pode produzir conhecimento. Quem pode e quem não pode ocupar cargos de poder. Quem pode e quem não pode ser considerado
ser humano de fato, né? Quem é mais humano e quem é menos humano, quem ocupa as melhores posições e quem está sempre em posições de subalternidade. Né? Então, é esse conceito de raça que vai trazer uma sociedade que ela não é aberta à pluralidade de fato, né? Porque ela é hétero, ela é branca, ela é eurocentrada, ela é patriarcal. Então, todos esses adjetivos que a gente vai colocar vai justamente remeter a esses processos da colonialidade. Que aí os autores como Quijano, Manuel Torres, Walsh e muitos outros que vão estudar vão destrinchar elas a partir de 5 categorias, né? A colonialidade do saber, do poder, do ser, da natureza da vida em si e de gênero. Tá? Só para a gente poder voltar um pouquinho para a educação matemática, eu não vou meter tanto nessas 5 dimensões, mas são dimensões que vão falar um pouco sobre como que ela atua, né? A colonialidade do saber tem muito a ver com quem pode e quem não pode produzir conhecimento. A colonialidade do ser, né, vai falar sobre o modo como essa pessoa pode ser compreendida enquanto ser humano, e assim por diante. E em contrapartida, então, a esse movimento colonial, surge o movimento decolonial. Né? Então, a decolonialidade ela vai justamente buscar desnaturalizar essas epistemologias hegemônicas, tirar esse lugar de privilégio, tirar esse lugar, esse foco, né, do mundo eurocentrado, esse foco branco, patriarcal e tudo mais, de modo a reconstruir e construir outros caminhos possíveis, né? Então, outros caminhos para a educação, outros caminhos para a sociedade de modo geral. E aí, quando a gente traz isso para a formação docente, a gente traz isso de modo a pensar justamente em romper com esses processos históricos de apagamento e de exclusão, né, que permeiam nossa sala de aula. Porque aquilo que tá no currículo, aquilo que a gente ensina, né, e que se estuda, é uma parte da gama de conhecimentos que poderiam ser explorados, né? E esses conhecimentos outros que ficam à margem do currículo são justamente os conhecimentos dos povos indígenas, dos povos africanos, que agora, né, vem se trazendo à tona. Tem a etnomatemática fazendo muito esse diálogo, tem esses movimentos decoloniais também fazendo o diálogo, mas o currículo hegemônico, ele não é esse, né? O currículo hegemônico, o currículo que está ali imposto, ele é marcado por esses processos históricos e de exclusão. Né? Então, na formação docente, é justamente pensar de que forma a gente pode levar para a sala de aula outras referências, outros materiais e outras culturas, né, desses povos. E na minha pesquisa, no momento, eu busco amparo, né, para pensar nessa formação docente justamente no conceito de Sankofa. Né? Sankofa é um dos mais de 70 símbolos adinkras que... Deixa eu ver se eu coloquei eles aqui. Coloquei eles aqui. É um dos mais de 70 símbolos adinkras que vão justamente, a partir de um desenho, vão evidenciar algum ensinamento, algum conhecimento, algum modo de compreender o mundo. Né? Então, Sankofa, por exemplo, é representado de 2 formas. Tanto como essa ave, que está ali desenhada, é uma ave que o corpo dela está para frente, mas o pescoço faz uma volta e olha para o rabo. Né? Então, essa ave representa Sankofa, assim como esse coração estilizado, né, com as várias espirais, também representam Sankofa. E Sankofa vai justamente pautar nessa ideia de voltar ao passado. Então, a ave, ela olha para trás porque ela olha para o passado. Ao mesmo tempo que ela caminha para frente, ela caminha sempre olhando para trás. E esse passado vai representar justamente as nossas referências, os nossos mais velhos. Né? Então, é um andar para frente, mas seguro, sabendo para onde você vai. E a gente sabe para onde vai justamente porque tem o cuidado de manter essas referências. Né? A gente vê no símbolo ali do coração estilizado as várias espirais. Né? As espirais vão justamente representar esse movimento contínuo do tempo. Porque a Sankofa vai romper um pouco com alguns padrões. Né? Rompe com esse conceito do tempo linear, por exemplo, que é um tempo eurocêntrico. Né? Ela vai pensar num tempo cíclico. Um tempo que vai, que volta, que passado se interliga com o futuro, que se interliga com o presente, e que a gente está nesse constante movimento para que a gente possa sempre ter uma atuação que vai nos levar no futuro cada vez melhor. Né? Então, esses processos de voltar ao passado, pensar, então, esse processo de voltar ao passado na minha pesquisa se remete justamente a voltar a essas nossas vivências, né? Que muitas vezes são ensinamentos de nossos mais velhos, e pensar em como que a gente leva eles para a abordagem em sala de aula. Né? Outros adinkras também poderiam ser trabalhados, né? Tem o Matemaci, que vai representar justamente o processo de eu guardo aquilo que ouço, né? Então, o aprender com os mais velhos pode ser se relacionar com Sankofa, mas ele é esse processo de simplesmente
aprender a partir da realidade, né? Aquilo que eu ouvi, eu guardei, eu aprendi, e quando for necessário, a gente usa de novo. Então, processos possíveis de serem feitos a partir da Sankofa e dos demais adinkras seriam, por exemplo, evidenciar de que modo a gente consegue levar eles para as aulas de matemática, não só com o intuito de entender e estudar as simetrias desses símbolos, né? Usar eles como um exemplo diferente para se estudar as simetrias de reflexão, translação e tudo mais. Mas a gente também pode pensar como que a matemática nos ajuda de fato a compreender essa filosofia por trás do símbolo, né? Então, entender que esses desenhos não são aleatórios, que se a Sankofa representada como coração estilizado, ela tem um lado refletido no outro, o que representa essa reflexão? Ela não é aleatória, ela pode muito bem representar o passado sendo refletido no futuro, ou o futuro sendo refletido no passado, né? Ao mesmo tempo que a simetria ali do Matemaci, que são esses 4 círculos que se encontram, né, num ponto de tangência cada um, eles têm uma simetria de translação, né? Essa translação pode muito bem ser entendida como sendo o saber do mais velho sendo transladado para o mais novo. Então, é pensar de que modo essas formas, esses símbolos, essas matemáticas estão ali possibilitando que a gente compreenda melhor essa filosofia, né? Isso vem junto, isso anda ao lado da ideia das matemáticas problematizadas, né? Que Rosa, Geraldo, Fernandes vão falar sobre, né? Que é pensar essa matemática a partir de outras bases. Não só a matemática a partir das bases eurocêntricas, né? Mas entender que existe a matemática escolar, existe a matemática que a gente compreende como a matemática de fato, mas também existem outras matemáticas, outras possibilidades de diálogo para serem feitas ao longo das aulas de matemática. Então, acho que era um pouco essa minha fala de hoje, essa minha apresentação. Estava cuidando também o tempo para não passar muito. E é isto. Obrigada, Raíssa. Eu acho que vamos chamar o Vitor, então, para fazer sua fala, e depois a gente abre para perguntas e para participação, né, dos colegas, para vocês também poderem dialogar um pouco, né? Vitor, eu não sei se tu vais querer projetar, vai querer usar slides. Se você quiser, eu passo para você. Quer, Vitor? Acho que tá. Aí, acho que agora foi. O microfone foi? Isso, tá bem. E aí, então, a Raíssa passa, Raíssa? Pode ser? Então, Vitor... Estão me ouvindo bem? Sim. São esses slides, porque eu sou... Como? Oi? Desculpa. Eu disse que são 3 slides. São apenas 3, porque eu sou mais da oralidade, né? Tranquilo. Então, Vitor, muito obrigada. Vamos lá. Boa noite, gente. Vou fechar minha câmera, tá? Boa noite, gente. Tudo bem? Sou Vitor, né? Colega de vocês do doutorado. Estou aqui em Salvador ainda, em breve em Porto Alegre, né? E aí, primeiro já peço desculpa porque eu não estou no meu espaço de casa, estou em um congresso, né? Acabei de sair de um ST que eu estava coordenando junto com a minha primeira orientadora, que aí dialoga já muito com o que a Raíssa falou, né? Esse começo, meio e começo de novo, né? A gente sempre olha para trás para quem ajuda a gente, né? E aí, falar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu sou estudante de escola pública, né? Eu sou filho de 2 mães, né? Uma mãe adotiva, uma mãe biológica. A minha criação, ela foi uma criação coletiva, né? Eu costumo dizer que ser filho de quem eu sou me dá potencial de entender e trabalhar a coletividade que eu vivi a minha vida inteira, aquele dito africano, né? É preciso de uma comunidade para educar uma criança, né? Então eu sou fruto dessa comunidade. Dentre algumas marcações, né? Alguns marcadores da minha vida, fui estudante de curso popular, sou fundador de um curso popular. Eu gosto de marcar também que eu sou estudante do noturno, né?
a gente sabe que o curso noturno ele tem cara, ele tem classe, ele tem cor, né? E eu gosto de marcar também que foi uma discussão que se eu falo, se não falo, né? Eu sou um professor pagodeiro, eu gosto de me auto-intitular assim, dessa forma, né? Então, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu termino o ensino médio em 2013, né? Em 2014 eu inicio matemática na Universidade Federal da Bahia, né? Em que logo que eu entro no curso eu tenho uma interrupção, porque eu tenho um problema familiar, então eu interrompo meu curso e volto no final de 2015. Vou fazer ação, vou buscar a construção de um curso popular dentro da universidade. E aí surge o Preveste na UFBA, que é o meu primeiro pontapé. Está travando agora, Vitor. Da ilha que Acho que o Vitor caiu, não? Vitor? Eu vou tirar minha câmera também para ficar um pouco mais leve. Para ficar mais leve, né? Vitor, a gente não está conseguindo te ouvir agora. Acho que ele caiu, né? Agora eu tô vendo, agora tá funcionando. Agora sim, acho que está voltando, Vitor. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, e aí eu eu começo a fazer parte desse pré-vestibular popular como um dos fundadores, e é aí que eu consigo a minha bolsa de permanência da universidade, que eu me torno um aluno extensionista. A bolsa me acompanhou até metade do meu curso, fazendo parte desse projeto, que até hoje ele ainda está na universidade. Inclusive, hoje faz 10 anos, eu vi há poucos instantes que hoje faz 10 anos da primeira reunião de construção do projeto, né? E aí eu lembro esse projeto. Essa quarta foto é a foto da primeira reunião do projeto, né? Essa foto aqui é um jogo que a gente fazia no final para comemorar o ano do projeto e as aprovações, né, nos vestibulares. E aí eu passo a experienciar a minha vida a partir de um pré-vestibular popular, né? Pensando sempre nessa lógica da coletividade. Em 2018 eu saio do Preveste porque eu recebo a oportunidade de conseguir uma outra bolsa, né? Que é uma bolsa em um projeto chamado Projeto Sankofa, que é onde eu vou começar a estudar jogos africanos e a aprendizagem com a utilização desses jogos, utilizando a partir da perspectiva da Lei 10.639, né? E aí é um momento em que eu começo a me integrar e me relacionar com as relações étnico-raciais, né? Eu tinha esse conhecimento prático, mas eu não tinha o conhecimento teórico para poder olhar para essas discussões. E aí, até então, termino meu curso no período certo, né? Ali no início da pandemia. E vou trabalhar, né? Já na minha cabeça era o máximo que eu conseguiria, né? A minha referência de professor era professor negro, era professor de escola pública, né? E aí com graduação eu já atendia isso. E aí começou meus amigos a passarem no mestrado, e vai para São Paulo, e vai para Recife, e vai para Brasília, e enfim, vai passando
vários amigos meus nos mestrados Brasil afora, né? Eu não sabia o que era o mestrado, mas também não era uma coisa que estava dada para mim, né? Não estava posta para mim. E aí, um dado momento no trabalho, uma colega falou assim: rapaz, você tem que estar na academia, você tem que ir pesquisar, você é muito bom, não sei o quê, não vai, busca, monta projeto, entra na UFBA no mestrado. Não. E aí eu tenho esse primeiro gatilho, né, de buscar a ida para a universidade. E aí eu tento a UFBA, não passo, tento a UFRJ, não passo, e aí eu falei assim: isso não é para mim. E aí a URG surge na minha vida, no mestrado, por meio de uma amiga minha que estava em São Paulo. Ela me inscreve no processo seletivo da URGS e só me fala 2 dias antes da entrevista, assim: ó, você está inscrito aí, seu projeto passou, porque ela tinha acesso ao projeto. Seu projeto passou, você tem entrevista daqui a 2 dias. E aí eu me desesperei, fui buscar, né, saber como é que funcionava uma entrevista de mestrado, porque até então eu não tinha esse conhecimento. E aí eu passo, né? Aí vou ser orientado pela professora Elizabeth Búrigo, lá no PPG em Educação. E aí eu não vou trabalhar com matemática, né? Porque seria como terminei uma graduação em matemática, eu vou para matemática. Não. Vou pesquisar cursos pré-vestibulares populares, seguindo nessa lógica da coletividade, né? E aí meu programa de pesquisa vai tratar dos cursos pré-vestibulares populares no período da pandemia em Porto Alegre. Então eu vou olhar para esses cursos a partir dessa perspectiva, e aí a escolha durante o trabalho foi de olhar para cursos, cada um de uma realidade. Então eu trabalhei com o PEAC, que é dentro da universidade, com o Quilomba, que é num bairro periférico de Porto Alegre, e com o Emancipa, que era um projeto que estava alocado no centro de Porto Alegre, né? Então esse foram o meu perfil de trabalho. Dentro desse processo, eu venho a Salvador fazer uma prova de concurso para professor do estado, passo nessa prova no meio do mestrado. E aquele desespero: preciso terminar de escrever, porque vou assumir esse concurso. E aí preciso voltar um pouco antes do período para Salvador, e aí volto para defender. E até então estava tudo certo na minha vida, não estava pensando no doutorado a priori, né? Não era uma perspectiva que estava muito dada para mim. E aí, uma conversa com a Beth, num dos momentos em que eu fui em Porto Alegre, ela me fala sobre a possibilidade, que estava para abrir o processo seletivo, do doutorado em ensino de matemática. E que ela achava que seria uma oportunidade excelente para mim, por já ter trabalhado comigo, saber um pouco do meu perfil, etc, etc. E aí, a primeira coisa foi: volto para a academia agora ou não volto? Dou mais um tempo, né? Porque a dinâmica toda de viver fora da sua rede de apoio, você precisa construir uma nova rede de apoio, né? E aí eu já tinha construído uma rede de apoio indo para Porto Alegre, porque eu não conhecia ninguém, era a primeira vez que eu ia pegar um avião, não sabia de nada de Porto Alegre. Eu falei assim: eu vou fui com a cara e com a coragem. E aí que eu fui construindo essa rede de apoio, e pensei muito assim: poxa, será que eu devo ir construir essa nova rede de apoio? Mas se for para ser, vai ser, né? Eu tenho um dito que eu uso muito na minha vida, que é: coisas acontecem para que coisas aconteçam. E aí me inscrevo num processo seletivo, que é quando eu vou trabalhar com currículos, né? Eu me interessei muito pela dinâmica, pelo trabalho, pela área de currículo. E aí vou olhar para os currículos a partir de uma perspectiva da educação das relações étnico-raciais, né? Então, meu trabalho, né, atual de pesquisa, ele vai a partir de 3 vertentes principais, né? Que
vai acontecer alguns recortes dele, isso já está claro para mim, para o meu orientador, né? Olhar essa formação, então, as 3 vertentes do meu trabalho, ela passa por olhar a formação étnico-racial a partir da educação das relações étnico-raciais, né? O segundo ponto de base do projeto é olhar a perspectiva da 10.639 a partir da área de matemática, dos currículos de licenciatura em matemática, né? Porque a gente sabe que dentro da lei 10.639, mesmo falando que a obrigatoriedade é de todas as disciplinas, por na lei está explicitamente falando de arte, história e língua portuguesa, as outras disciplinas meio que se fazem dessa brecha para não trabalhar essa perspectiva, né? Então, talvez se a gente olhar para o currículo, que é onde atende todo mundo, talvez isso seja interessante e essa formação, de fato, comece a acontecer, né? E o terceiro, não menos importante, como a minha abrangência a priori era nacional, mas a gente já está fazendo um outro recorte, né? A possibilidade de comparar e analisar essas implementações, né, dentro do currículo em diferentes contextos regionais, tá? Então, essa foi o primeiro passo do trabalho, né? E quando a gente vai analisar currículo, é muito difícil a gente inserir ou retirar alguma coisa dos currículos, porque o currículo é um território, né, que ele está sempre em disputa, né? A gente tem Tadeu Silva, ele fala que o currículo ele é sempre um resultado de uma seleção, né, de vários currículos. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter aqueles currículos que vão ser selecionados e aqueles que não vão ser selecionados. E como a gente ainda tem, como a Raíssa falou muito bem, como a gente ainda tem um currículo matemático e nas outras áreas também eurocentrado, a gente vai tensionar nesse lugar para entender, porque como é que a gente tem uma obrigatoriedade da lei 10.639 que vai obrigar o professor a trabalhar as questões étnico-raciais na sala de aula, mas não tem uma formação inicial nesse sentido, né? Então, o meu trabalho ele vai dialogar muito nesse lugar e nesse contexto. Aí, no próximo slide, passa o próximo slide para mim, por favor, Raíssa. Aí, pronto. E aí, eu vou olhar para esse trabalho a partir de uma organização nacional. Então, eu faço esse primeiro mapeamento, né, de quais universidades, o contexto desse mapeamento é universidades federais, né, apenas universidades federais. Quantas universidades federais tem em cada estado? Quantos cursos tem, né? E aí, fiz todo esse mapeamento e fui olhar para as suas respectivas regiões. Alguns, por exemplo, em Minas, aparecem uma maior quantidade, porque o meu recorte foi escolher a partir dos PPCs, né? Os projetos políticos de curso. Porque tem algumas universidades que tem 2 cursos, um diurno e um noturno, mas utiliza do mesmo projeto político de curso, né? Como é o caso daqui da UFBA. E aí, a partir desse primeiro mapeamento, eu vou entender como é que está inserido a educação das relações étnico-raciais nesse currículo, tendo como base a resolução de 02 de 2019, né, que fala aqui da introdução da ERE nos cursos de licenciatura. Então, minha pesquisa ela vai dialogar muito no sentido do mapeamento, né? Olhar o que é que se tem, o que é que não tem, como é feito, como é implementado. Então, a minha busca é muito nesse sentido, de entender como são as implementações feitas em cada lugar, e cada contexto regional é um contexto. E eu falo isso porque, por exemplo, aqui na UFBA em Salvador, a gente tem um curso de
Eu tenho um curso de licenciatura em matemática. Na UFRB do Recôncavo Baiano, é uma federal que também aqui na Bahia, também tem um curso, e a dinâmica regional e a dinâmica do curso são completamente diferentes, né? Então, eu vou trabalhar nesse sentido para poder entender essas dinâmicas regionais e como funcionam esses cursos, tá? E aí, dentro dos objetivos de trabalho, é analisar os projetos políticos pedagógicos, olhando suas aproximações e distanciamentos, e olhar também, e mapear também atividades outras, né? De extensão, por exemplo. E aí eu vou dar o exemplo do meu primeiro grupo de pesquisa, que quem não pesquisou depois eu posso deixar o link aqui, que é o Ojango Azili, que é um grupo que a gente busca, né, fomentar um trabalho a partir da educação das relações interraciais, utilizando jogos africanos no espaço escolar. Então, a gente tem plano de aula, a gente tem as regras dos jogos, a gente tem de onde os jogos veio, né? Então, o meu trabalho ele vai passar a partir dessa dinâmica. Muito obrigado. Aí, Raíssa já colocou no chat. Muito obrigada, Vitor. Parabéns pela tua fala. Então, belíssimas falas, né? E agora a gente abre, né, ao diálogo, às perguntas, né, convidamos, chamamos, né, as colegas, a plateia a se manifestarem e para poder, né, trazer seus questionamentos, suas perguntas para o nosso diálogo. Né? O quanto a gente tem a aprender e tá? O Vitor, ver se ele está. Foi só a câmera que fechou? Tá aí, né? Vamos aguardar. Vitor? A câmera fechou para nós? Oi? Oi. A tua câmera fechou aqui para gente? Para mim está aparecendo. Apareceu? Agora sim, agora sim. Bom, temos perguntas? Tá. Dos colegas? Então, acho que eu vou começar fazendo uma pergunta, então. Eu fiquei anotando, né, nas falas de vocês e eu percebo, assim, o Vitor chama bastante atenção para a questão da rede de apoio, da oportunidade, né, do quanto é importante, né, esse apoio e as oportunidades que foram dadas sempre na rede pública ao longo da tua formação, né? E a Raíssa, de certa maneira, também tem um ponto muito importante, assim, muito central, que se refere a uma rede de apoio importante, que é a roça, né? Que é essa rede, essa família, né? Que se coloca como uma rede muito importante, né? Então, eu acho que eu gostaria de perguntar para vocês, né? Sobre a importância dessas redes de apoio na ideia de um currículo que seja mais particular, no sentido de voltado para as realidades locais e menos eurocêntrico, menos voltado para o norte, como a Raíssa bem falou. Né? Então, o papel dessas comunidades nesse sentido da implementação de um currículo escolar. Não sei qual dos dois gostaria de responder.
sei, Raíssa, queres começar, ou Vitor? Posso começar, então. Não, achei que o Victor ia começar, que ele estava com o microfone aberto. Vocês ficaram depois um outro esperando pelo outro, eu acho. Eu acho que ele caiu, inclusive. O Vitor, eu acho que caiu, mas enfim, né, enquanto isso, posso ir falando. E sim, né, eu não cheguei a usar essas palavras, mas eu acho que é uma boa aproximação, né? Pensar a roça enquanto uma rede de apoio, enquanto um coletivo, né? Sim. Porque eu acho que é muito isso, quando vai trabalhar essas outras perspectivas, né? Trabalhar com a possibilidade de ampliar esse currículo, né? Para se trabalhar com outros saberes. Esses saberes, bom, da perspectiva que eu estou pesquisando, né, esses saberes fazem parte da vivência de cada um, seja dos professores, seja dos alunos. Essa vivência não se dá individual, né? Ela se dá dentro do coletivo. Ela pode ser uma vivência que se dá dentro de suas famílias, e a família atua, então, enquanto essa rede de apoio, mas também esse núcleo de conhecimento, né, que vai passar, por exemplo, saberes ancestrais, enfim, pode ser o terreiro, pode ser a comunidade onde vive. E então eu acho que, pelo menos na perspectiva que eu tô começando a investigar, para fazer esses diálogos com outras possibilidades de currículo, é imprescindível que a gente consiga dialogar e compreender, né, qual é o lugar onde esse aluno está, onde esse professor fala, né? E a partir dali poder pensar em possibilidades, em outras abordagens para levar para a sala de aula. Não sei se o Victor quer complementar agora. Ele voltou. Queres complementar, Vitor? Me ouve? Uhum. Agora sim. Sim. Tá. Então, eu entendo, e aí talvez por uma construção pessoal, que tudo na minha vida é na base da coletividade. Né? Hoje, trabalhando na escola pública, eu vejo isso e faço isso com mais força ainda. Né? Então, eu tenho entendido que a coletividade é o que vai meio que salvar a gente, assim, né? Eu percebo que e aí é um lugar de fala tanto de Porto Alegre como do meu curso de graduação aqui na UFBA. Talvez se eu não tivesse tido a rede de apoio dos meus amigos, né, dos meus familiares, né, das minhas vivências dentro da universidade, dos coletivos negros que a gente vai conhecendo e aprendendo dentro da universidade, talvez eu não tivesse chegado até. Tá bom, curso, talvez seja bizarro o que eu vou dizer, mas os professores faziam um bolão, porque eles não acreditavam que eu ia formar. Eles não acreditavam. Eu soube disso depois, e porque eu tinha uma aptidão, eu tenho uma aptidão, né? Eu já trabalhei com dança um momento, e aí eu hoje estou voltando a trabalhar assim um pouco mais com dança, né? E aí os professores acreditavam que eu ia sair de matemática e ia para dança porque era o meu perfil. Eu não ia concluir que matemática não era. Então assim, olhar para o meu perfil, um perfil como o meu, e dizer abertamente: você não faz o perfil de matemática, tá? Mas qual é o perfil de matemática, sabe? E aí em Porto Alegre as violências foram outras, né? Porque eu já tinha uma casca mais dura para entender que isso também é uma forma de violência e que essa violência tem nome, é racismo, né? Que a gente costuma a não denominar, porque fulano é maluco, porque ciclano não é, fulano é racista, fulano é escroto porque ele é escroto, né? Então, quando eu fui para Porto Alegre, eu já fui com uma casca mais dura, assim, nesse sentido de entender de que eu tenho que ignorar certas coisas, porque em Salvador, como eu tinha minha rede de apoio, eu conseguia brigar mais, eu conseguia discutir mais. E isso era uma questão, acho que mais forte para minha mãe do que para mim, porque, né, estar nessa interseccionalidade de ser um homem preto, gay,
em Porto Alegre, uma cidade que, em sua grande maioria, é uma cidade branca, né? Ou embranquecida, né? A gente pode talvez dizer dessa forma, né? Então isso era um medo para minha mãe, porque ela sabe que eu sempre fui militante mesmo, assim, de ir para rua, discutir, de brigar. Então isso era uma questão para ela. Ela dizia: pelo amor de Deus, não diga nada. Se alguém falar alguma coisa a você, ignore, não, que não eram questões estudantis, aparecessem. Então, estar em rede de apoio, e na escola, eu percebo na minha prática profissional, e muitas vezes eu sou a única rede de apoio que os estudantes têm. Tem momentos que tem coisas que eu sei de estudantes que os pais não sabem. Tem coisas que o estudante chega para mim, conversa comigo e diz: pelo amor de Deus, não conte a ninguém, guarda isso para você. E aí, como é que eu lido com essas coisas, né? Se eu sou a única rede de apoio que ele tem. Então, é essa construção coletiva que eu tento levar para os meus estudantes, de que a gente só vai conseguir se a gente for junto. É muito a ideia da filosofia Ubuntu mesmo. De tipo assim, eu só sou porque nós somos. Né? Eu só consigo estar nesse espaço porque tiveram outros antes de mim que me levaram a esse espaço. E se eu estou aqui, eu vou puxar outros de mim para estar nesse lugar também. Então, acho que a rede de apoio é muito nesse sentido. Obrigada, Raíssa e Vitor. Eu acho que essa visão de Porto Alegre como uma cidade branca, ela é recorrente, né, de pessoas que não moram aqui no estado, né, e mesmo aqui as pessoas se acreditam brancas, né, de ser uma cidade branca, mas é embranquecida. Porto Alegre é uma cidade bastante preta, e com a gente... outro dia eu estava falando com pessoas que são de religião afro, e que aqui é um dos lugares que mais tem, por exemplo, terreiros de Umbanda, uma das cidades que mais tem terreiros de Umbanda no país. Então, a gente tem uma população, né, bastante com descendência afro, e que com ascendência afro, mas uma fama embranquecida por conta do poder dominante, de todas as questões que vocês já falaram, né? Que a gente tem obrigação de mudar isso, mudar essa imagem, né? De ajudar a construir um currículo que não perpetue essa imagem. Né? Perguntas, colegas? Não, já as pessoas estão tímidas. Rafael? Pode falar, Vitor. Vamos ver. A câmera do Vitor saiu novamente. Não, estou aqui. Sim, que a câmera... Minha câmera que fica desligando por algum motivo que eu não sei. Eu acho que é a conexão. Eu não sei qual. Você ia falar? Agora estamos ouvindo. Tem uma colocação no chat do Rafael Menga. Coloca, não necessariamente uma pergunta, mas eu queria que a colega Raíssa contasse um pouco mais da experiência da aplicação do TCC. Eu já ouvi uma vez, mas acho que alguns dos relatos trazidos seriam muito ricos para o encontro de hoje. A maneira como os estudantes falavam da sua relação com saberes, com esses saberes. Posso comentar mais sobre, sim.
Então, né, só para dar também um panorama para quem não chegou a ouvir eu falando do TCC ainda, né, porque eu apresentei no semestre passado na disciplina da professora Beth. Daí, aí então teve alguns que já me viram comentar sobre. Mas o intuito de levar os saberes dos povos de terreiro para a sala de aula, então, foi atendido, digamos, né, a partir dos saberes dos usos das ervas. E é verdade, a reação dos alunos foi bem interessante. Porque a primeira aula de matemática, né? Então eu começo, já entro, isso foi feito durante o estágio. Aí eu já entro em sala de aula dizendo para eles que a gente ia falar de matemática, mas a gente ia falar de várias outras coisas também. Então a gente começa conversando sobre a história da matemática, conversando sobre Itãs de Orixá também. A gente começa falando sobre várias coisas até chegar nos saberes das ervas, né? Quase que preparando o terreno, quase que fazendo eles entender um pouco qual seria o movimento. E quando a gente vai investigar o uso das ervas, eles se dividem em grupos e cada grupo recebe por sorteio uma frase. A frase do alecrim dizia que dias antes de uma prova, né, era bom colocar ele entre a fronha e o travesseiro antes de dormir. A frase da lavanda dizia que um chá de lavanda com mel era muito bom para noites de insônia. E a frase da canela dizia que ela era algo no sentido dela ser um estimulante, mas agora eu não vou lembrar exatamente a frase da canela. E os alunos, então, iam investigar sobre essas frases, né? Alguns iam... A gente começa um processo de investigar a partir de sites na internet, eles vão pesquisando para que serve cada erva, tentando, né, chegar em alguma conclusão a respeito. Mas antes deles entrarem nesse processo de investigação, eu pergunto para os grupos o que eles acham da frase que eles ganharam, né? Quase como que hipótese inicial eles têm, que eles pensam sobre aquilo. Eles acham que é verdade, que o alecrim pode ajudar num dia antes de prova, por quê? Né? Ou acham que não. E a maioria dos alunos vão dizer que assim, que nunca usou, que não sabia muito bem, mas que acha que não funciona, ou que é crendice, ou para quem acredita funciona, né? Essa frase é principalmente para a questão do alecrim. Os alunos responderem, para quem acredita funciona, ou basta ter fé, ou né? Isso era muito a questão do alecrim. Mas tinham alunos que nesse diálogo eles iam trazendo um pouco das suas avós. Né? Então falava, prof, eu acho que o alecrim funciona assim. Eu nunca usei, mas a minha avó usa muito alecrim para memória, para lembrar de tomar os remédios. Então eu acho que funciona. A minha avó já falou de botar o alecrim no travesseiro, então eu acho que funciona. A minha avó usa o chá de alfazema. Então, eles iam muito trazendo esses relatos das famílias, né? Ou algum tio que usava, alguma mãe que usava. Porque eu levo o uso das ervas para a sala de aula, não só porque é uma realidade do terreiro, né? É algo que está no dia a dia. Todo dia, quando entra, toma um banho de erva. Precisa fazer algum chá, é a erva que está ali. Precisa, às vezes, colocar numa comida, a erva está ali, é só colher. Né? É algo que está no dia a dia, mas também porque é algo que está no dia a dia, no nosso dia a dia de modo geral, né? Quando a gente sai das portas do terreiro, quando a gente vai fazer um chá de noite na hora de dormir, né? Ou quando, muitas vezes, a tia e a avó passam alguma receita, digamos assim, entre aspas, às vezes está envolvendo um chá, está envolvendo uma erva. Então, isso era uma ideia que a gente tinha de que isso estava, de alguma forma, em relação com o cotidiano das outras pessoas também, né? E aí, na frase, os alunos vai se evidenciando. E mesmo os alunos que diziam que, não, nunca tiveram contato com aquilo, eu ia perguntando para eles, mas vocês nunca tomaram um chá? Vocês não sabem qual chá tomar quando tá com dor de barriga? E aí eles iam, é verdade, normalmente tomo chá de boldo. O chá de camomila para dormir. Então vai remetendo, né, um pouco as lembranças. E aí no decorrer da investigação, primeiro eles investigam a partir de sites mesmo, né, pesquisando o que essas fontes trazem a respeito. E algum deles vão dizer, mas esses sites, como é que eu vou saber que eles estão falando é verdade, né? E realmente, né, estavam bem no debate das fake news e tudo mais. Ok, então vamos para uma investigação outra. E aí eu apresento para eles os cromatogramas, que era o que estava ali. Os cromatogramas são... É lá da química, né? São gráficos e também tabelas que vão evidenciar todos os compostos químicos das ervas. E a partir, então, desses compostos químicos, tem ali a porcentagem de cada composto na erva. Então, a partir da análise dos compostos, eles vão entendendo para que aquela planta serve. Então, ok, o alecrim é muito bom para a memória mesmo, porque a maior parte dele é o eucaliptol. E o eucaliptol, ele atua justamente em toda essa parte cerebral, e inclusive é usado, daí eles vão descobrir, né, que tem pesquisas usando na questão do Alzheimer, o alecrim, o óleo do alecrim a partir da aromaterapia.
Então, eles vão investigando. A lavanda realmente é muito boa para o sono, porque ela tem linalol e linalila. E esses dois compostos juntos são, assim, o boom do sono, né? Os dois acalmam, os dois relaxam o corpo, os dois vão atuar nesse sentido. E aí eles vão investigando não no sentido de validar o conhecimento ancestral a partir da matemática, a partir da cromatografia. Mas o diálogo que eu crio com eles é justamente no sentido de entender, ó, tá vendo que aqui também está nos dizendo isso? Então quer dizer que aquele conhecimento que eles adquiriram há muitos anos atrás, muito a partir de experimentação e tudo mais, também é um conhecimento válido, né? Não é crendice popular. Também está expressando as mesmas coisas que anos depois vão ser estudadas e vão ser investigadas e também trazidas a partir da cromatografia e outras análises químicas que se tem, né, para evidenciar. E daí a gente cria esse diálogo entre os saberes ancestrais e o uso das ervas na aula de matemática, né? Não validando a partir da ciência, validando a partir daquilo que a gente compreende enquanto ciência, mas mostrando, colocando aquilo também no lugar de conhecimento, né? Que eu acho que esse é o diálogo que é importante da gente fazer. Porque sempre que a gente vai pensar, vamos falar sobre em qualquer matéria, né? Porque às vezes eu dou uma viajada em umas outras matérias. Mas assim, qualquer matéria, vamos falar sobre história do povo africano, vai remeter sempre a uma imagem negativa, uma imagem pejorativa, uma imagem da escravização. Não, tem que pensar, né, também nas outras imagens, também colocar enquanto povos que foram reis, foram rainhas, construíram impérios imensos, que desenvolveram medicina, desenvolveram a química, desenvolveram matemática, o teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, e assim por diante, né? Então, é buscando essas outras relações também que a gente consegue levar para a sala de aula, né? Esses debates. Era isso, Rafa. Obrigada, Raíssa. De fato, um belo trabalho. Eu pude olhar com detalhes, porque estava na banca da Raíssa. Né? Um trabalho lindo, né? O Rafael coloca ali, né? Agradece, isso que é sempre bom ouvir, né? Esse relato. São relatos importantes, né? Da gente de reflexão. Mas eu lembro também, Raíssa, deixa eu retomar uma pergunta que até foi o Maurício que fez, que era como, claro, não aconteceu contigo, mas poderia ter acontecido, de alguém trazer algum conhecimento da sua casa, mas que não fosse uma verdade, ou que, por exemplo, né, a gente poderia ter ali, né, entre teus alunos, alguém de uma família anti-vacina, ou que tivesse tido contato até mesmo com a sua mãe ou avó, uma daquelas fake news da época da pandemia, né, que rolavam nos grupos de WhatsApp, né, como que seria, né, como lidar com esse tipo de coisa? Esse é o saber da família, né? Sim, né? Mas é por isso que é importante e é interessante, porque poderia muito bem ser usado, né, se surgisse. O mesmo movimento que eles já estavam fazendo de investigação, né? De investigar outras fontes, de buscar atrás, de buscar outra... ok, sim, a família diz isso, sim, mas vamos também buscar o porquê, né? Outros porquês. Um pouco seguir um movimento que a gente estava fazendo a respeito das ervas, também para essas outras possibilidades que poderiam ter surgido, né? E poderia mesmo, ali estava aberto o espaço do diálogo do que eles quisessem fazer. Poderia ter surgido, né? Sim. Mas esse movimento de investigação é um movimento bem interessante também nesse sentido, né? Porque muito que a gente vê hoje em dia na internet, às vezes não tem como. Você vê a primeira notícia, você não sabe se você pode acreditar nela ou não. Né? Então, criar desde o início esse movimento de investigar é importante. Muitos alunos meus, isso foi um choque assim para mim na época, né? A gente estava pegando estágio no ensino médio, então não esperava encontrar alunos que realmente não soubessem fazer pesquisas, que realmente abria ali o Google e não sabia que ele precisava entrar no site e ler o site, sabe? Não sabia, e quando lia o site não interpretava, não tirava daqueles dados nada, nenhuma informação de fato do que o texto estava trazendo. Então, também se deparar com essa realidade é um outro movimento que nos coloca a pensar em promover esses espaços de investigação em sala de aula, né?
de pesquisar, de sentar na frente do computador, mostrar como é que funciona o computador, porque normalmente estou muito acostumado com o celular, né? E criar esses outros diálogos, né? Essas outras formas também de É o conhecimento talvez da vida prática, mas que é importante, né? E que a escola também pode trazer. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor. Vitor, tá funcionando? Não sei se tá ok? Quando tu falasse, Vitor, que tu queria entender os cursos de licenciatura em matemática, né, nessa ideia desse currículo, né, desse estudo do currículo, e tu colocaste todos os, né, os de universidades federais no mapa, como é que tu pretende fazer isso? Tu estava pensando em uma pesquisa quantitativa? Não, na verdade, assim, a priori era um projeto de mapeamento dos PPCs. Então, eu ia fazer uma análise documental, né? Ia fazer essa análise documental e, de alguma forma, depois dos documentos, porque talvez eles trouxessem e vão trazer, né? Algumas respostas e algumas perguntas, e, enfim, a partir desses retornos da análise documental, pensar uma entrevista com os coordenadores de curso, para eles poderem dizer, para eu conseguir poder fazer essa comparação entre o que está no PPC e o que e a forma como foi implementada e a forma como está acontecendo. Mas eu acho que é algo muito grande. É um mundo de... Né? É um processo muito grande juntamente para fazer esse recorte. Né? A priori, a gente tem discutido umas questões mais teóricas, de construção teórica. Né? E um mapeamento bem feito de todos esses projetos de políticos de curso. Né? Então, aí a gente partiu para essa escolha. Primeiro vamos pensar a teoria, depois vamos voltar e a gente pensa o recorte, né? E aí a gente pensou ou recorte ou por região, em uma região só, ou recorte pensando as capitais. A gente não está definido isso muito bem ainda, né? De como é que vai funcionar essa parte. E aí, uma coisa que estava muito em voga, assim, que eu quero muito que isso aconteça, e que eu não sei se vai acontecer por conta da dinâmica do tempo mesmo, é que às vezes não está no currículo o dito ali, mas tem projetos que acontecem. Por exemplo, o Odian Guazili é um bom exemplo disso, né? É um projeto de extensão que não acontece, mas que todos os estudantes de matemática, pelo menos aqui na UFBA, acabam tendo acesso, conhecendo, porque é um projeto que já é grande. A gente tem o AES Sankofa também, né? Que é um bom exemplo, que é na UFPE. E aí, estou dando exemplos daqui, porque são que eu já tenho mais contato, mais afinidade com os professores, inclusive, que coordenam esses projetos, justamente porque se eu precisar fazer uma entrevista, né? Eu já tenho onde buscar, eu já tenho um referencial de onde buscar essas questões. E aí, esses dois exemplos são os exemplos mais claros assim, para mim. E o Laberé também, que é da UFPE, que não é o AES Sankofa, mas é um projeto também que faz essas discussões não só na matemática, mas nas licenciaturas no contexto geral, né? Então, são projetos que não estão no currículo diretamente, mas estão indiretamente. Eles estão em volta do currículo, né? Estão acontecendo em paralelo. Então, é mais ou menos assim que anda, é assim que está andando minha pesquisa no momento. Uhum. Sim, que não aparecem nos documentos, né? A análise documental não vai revelar esses projetos, provavelmente. O Vitor deu uma... Acho que caiu e voltou novamente. E aí, Vitor, voltou?
Acho que sim. Agora sim. Opa. Agora tá o retorno do Vitor. Vitor, tua câmera tá desligada aqui pra gente. Vitor, não tá ouvindo agora. Acho que é a conexão, né? É que ele falou que ele não estava em casa ainda, né? Porque tá tendo lá em Salvador o Copene. Uhum. E aí ele tá envolvido no Copene também. Então, onde ele tá, a internet não deve estar muito estável. Sim, provavelmente. Sim, deve estar estando na rua, né? Não, na universidade ou na escola. Daí fica difícil mesmo. Uhum. Então, vamos aguardar o Vitor voltar para a gente já finalizar. Acho que são 7:10. Então, Vitor, nos escuta agora? Não sei se ele está nos ouvindo. Agora sim, agora eu ouço vocês. Eu vou dar um recado também que nas notas compartilhadas ali a gente tem a lista de presença, né? As pessoas colocarem seu nome lá na lista de presença. Eu falava, quando tu caíste, que, de fato, essas iniciativas talvez não acabem não aparecendo nas análises documentais. E muitas outras que a gente tem por aí, né, que são iniciativas importantes, até mesmo iniciativas de algumas disciplinas específicas, né? E que às vezes nem está no plano da disciplina com o nome, né? Às vezes está escrito projetos, coisas mais gerais, mas que os professores acabam desenvolvendo vinculados aos seus projetos específicos. Então, precisa, né, de uma conversa, de uma entrevista para saber com detalhes, né? Para que as iniciativas apareçam, né? Bom, nós já estamos... Vitor, agora que E talvez... Pode falar. Opa, oi? Sim. Me ouvem? Tá. É justamente isso. Às vezes não aparece no PPC, que não vai, né? Mas às vezes aparece numa entrevista quando a gente vai perguntar ao coordenador quais são os materiais que você tem, talvez seja uma forma de complementar, né, a análise. Sim. Bom, já estamos quase às 20 horas, né? Então, acho que quero saber se a Raíssa e o Vitor querem colocar alguma coisa na finalização da nossa mesa de hoje. Quero só agradecer o espaço, né? Eu acho bem importante essa mesa, o início do Novembro Negro ter composto o fórum aqui do PPG-MAT, né? Então, agradecer o espaço, agradecer o convite para falar um pouco sobre. E também convidar todo mundo a acompanhar o restante da programação do Novembro Negro, porque ao longo de todo o mês vão ter vários momentos, né? Algumas mostras, algumas oficinas, mas também outros momentos de conversa, de palestra, né? Alguns vão ser presenciais lá no Vale, então ficar um pouco atento no Instagram ali do IME e também no
no Dupretema para acompanhar esse movimento do Novembro Negro e poder participar das oficinas e das rodas que forem abertas. Vitor, queres colocar alguma coisa? Uma palavra final? Me ouvem? Sim. Queria agradecer, né? Eu consegui acompanhar no mesmo time dos colegas. Mas muito grato, Dori. Conheci um pouco mais da Raíssa que a gente conheceu em feira. Travou novamente. A gente estou com uma ideia. Acho que tá. Não sei se ele. Não caiu, né? Agora sim. Caiu e deve estar voltando. Agora a gente está te vendo de novo. Estamos te vendo novamente, Vitor. Mas com o microfone fechado. Me ouvem? Sim, sim. Me ouvem? Sim. Meu Deus. Está digitando ali. A gente estava te ouvindo, mas aí deu uma travadinha. Acho que ele caiu novamente. Né? Ficou a fantasminha ali, né? A bolinha do microfone. Sim. Vamos aguardar um pouquinho só para o Vitor ver se ele volta para a gente fazer a nossa finalização. Eu não sei se ele está colocando alguma coisa no WhatsApp aí para ti, Raíssa. Não mandou nada. Eu acho que ele deve estar tentando entrar de novo. Uhum. Agora ele saiu, né? Porque agora saiu, né? Não sei se ele perdeu a conexão dele lá, né? Talvez tenha perdido. Uhum. Vamos. Acho que agora ele voltou. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Vitor? Voltaste? Oi, me ouvem? Oi. Sim, Me ouvem? Sim, por favor. Pronto, voltei pelo celular. Ah, Meu sim. computador não estava deixando. Queria a palavra final, né? Estava falando. Queria muito agradecer, né? Pelo espaço, pela escuta, e já peço desculpas porque geralmente eu prefiro fazer live em casa porque tem uma internet que é boa em casa. Só que eu estava numa mesa, né? Como eu falei a alguns colegas mais cedo, eu estava numa mesa num simpósio temático, num congresso que está acontecendo aqui, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, e aí a mesa atrasou e aí, consequentemente, eu não iria conseguir chegar em casa a tempo de participar, né? E como eu sou, para quem faz disciplina comigo, sabe que eu sou extremamente chato, muito cri-cri, assim, com esse negócio de compromisso, né? Então eu preferi fazer daqui mesmo com todas as Caiu novamente.
Realmente está com bastante problema de conexão lá mesmo com o celular, que é mais levinho, né? Uhum. Vamos guardar mais um pouquinho para a gente finalizar. Ó, Vitor voltou. Já caiu novamente. Agora sim, Vitor. Me ouvem? Sim. É isso. Muito obrigado e perdão por essas falhas técnicas. Imagina, Vitor, essas coisas acontecem, a gente sabe disso, né? Há alguns anos a gente algo que eu não consegui controlar, né? Foi claro. na dinâmica de... Sim. Sim. E aí é isso. Muito obrigado. A gente que agradece, agradecemos muito o programa, agradece muito, né? O Vitor, a Raíssa. Vitor, a gente está ansioso, esperando que tu venha para Porto Alegre para a gente conviver contigo, né? Os colegas te conheceram em Feira de Santana e voltaram encantados, gostaram muito, está todo mundo te aguardando, né? Para conviver contigo aqui, né? Conviver conosco no Campus do Vale. Né? Então, muito obrigada, Vitor, muito obrigada, Raíssa, obrigada pela presença, colegas, foi com certeza uma bela abertura, né, do programa do Novembro Negro deste ano, e que a gente espera que tenha muito sucesso e já sei que terá. Bom, muito obrigada, boa noite, pessoal. E, então, até o próximo fórum. Muito obrigada. Boa noite, gente.